Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje nos traz Raquel, uma jovem estudante de arquitetura em busca de significado, e Lucas, um empresário de sucesso marcado pela solidão. Em um festival de outono, os dois se encontram e, entre vinhos e folhas caindo, desenvolvem uma conexão surpreendente e intensa. Porém, medos e inseguranças os afastam, provocando um mal-entendido que os separa. Prepare-se para uma emocionante jornada de reencontro e reconciliação, onde o amor se revela como a força transformadora que ambos tanto buscavam. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O outono sempre fora a estação de Raquel, a tela perfeita para seus sonhos desabrocharem em tons de âmbar e dourado. Aos 20 anos, enclausurada em seu pequeno apartamento em São Paulo, entre pilhas de livros de arquitetura e maquetes de edifícios sustentáveis, ela sentia o cheiro das folhas secas trazido pelo vento através da janela aberta, e uma melancolia doce lhe apertava o peito. Sua paixão por design que respeitasse a natureza era um farol, mas a insegurança era uma névoa densa que, por vezes, encobria sua visão. Ela era criativa, sim, e inegavelmente determinada, mas um medo paralisante de não ser boa o suficiente, de não alcançar o patamar que almejava, a impedia de arriscar, de se lançar de cabeça em algo que a tirasse de sua zona de conforto. Raquel passava as noites em claro, desenhando, recriando espaços em sua mente, mas quando o sol nascia, a realidade de seu estágio e a cobrança silenciosa de um futuro profissional incerto a arrastavam de volta para a terra. Ela ansiava por algo mais, algo que transcendesse a lógica dos traços e cálculos, algo que preenchesse o vazio que sentia, mesmo estando rodeada de sonhos. Você precisa viver, Raquel. Júlia, sua melhor amiga e colega de faculdade, sempre dizia: saia desse casulo de livros e maquetes. O mundo lá fora é muito mais do que concreto e sustentabilidade. Raquel sorria, um sorriso que não alcançava os olhos, e prometia tentar, sabendo que as promessas eram mais fáceis de fazer do que de cumprir. Ela temia o desconhecido, as decepções, o fracasso. Longe dali, em um arranha-céu de vidro e aço que cortava o céu cinzento da metrópole, Lucas, aos 40 anos, era a personificação do sucesso. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, sua imagem era de solidez e pragmatismo. Alto, com ombros largos e um olhar penetrante que impunha respeito, ele navegava o mundo dos negócios com uma frieza calculada. Mas, por trás da fachada impenetrável, a solidão era uma companhia constante. Sua vida era uma sucessão de reuniões, viagens de negócios e jantares formais, onde as conversas eram superficiais e as conexões inexistentes. Ele valorizava os relacionamentos, em teoria, mas seu coração, blindado por um casamento fracassado que o deixara em cacos, recusava-se a se abrir. A dor da traição e a subsequente batalha legal haviam cravado em sua alma a certeza de que o amor era uma armadilha, uma vulnerabilidade desnecessária. Nos últimos anos, um anseio silencioso começou a crescer dentro dele. Um desejo de encontrar um propósito fora do universo digital, de sentir algo real que não fosse a adrenalina de um negócio fechado ou a satisfação de um projeto bem-sucedido. Ele queria recuperar a esperança no amor, mas não sabia como. Cada nova tentativa de se relacionar era superficial, uma dança de máscaras que nunca chegava a tocar a essência. O outono em São Paulo era um prelúdio para a viagem de Lucas. A trabalho, ele iria para uma charmosa cidade do interior, famosa por suas vinícolas e seus festivais de outono. Era uma negociação importante, um contrato que prometia expandir ainda mais seu império. Ele empacotou suas camisas impecáveis, seus ternos sob medida. Mas no fundo da mala, entre as roupas, levava também o peso do estresse e uma solidão que parecia se acentuar com o ar fresco e nostálgico que já sentia de longe. Ele esperava que o trabalho o consumisse, o suficiente para silenciar os pensamentos sobre o vazio que se instalara em sua vida pessoal. Em um surto de coragem e desespero por algo novo, Raquel tomou uma decisão impulsiva. Sentiu que precisava se desconectar,
de inspiração que não viesse dos livros. Pesquisou por cidades com belas paisagens de outono e encontrou aquela mesma cidade do interior, com suas vinícolas e a promessa de um festival. Parecia o refúgio perfeito. Ela reservou uma pequena pousada e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um lampejo de excitação que superava o medo. Talvez, apenas talvez, o outono trouxesse mais do que folhas secas. Raquel chegou à cidade do interior com o coração leve e a alma ávida por novidades. As ruas de paralelepípedos eram um tapete dourado e avermelhado de folhas caídas, e o ar, fresco e perfumado com o cheiro de terra úmida e uvas maduras, era um bálsamo para seus sentidos urbanos. A pousada era um charme, com janelas de madeira e uma varanda que dava para um pequeno jardim, onde as flores de outono ainda resistiam. Ela passou os primeiros dias explorando os arredores, visitando pequenas galerias de arte e respirando a tranquilidade que a cidade exalava. Cada canto, cada detalhe rústico, despertava sua veia criativa. Ela esboçava edifícios imaginários, pontes que se curvavam sobre riachos e casas que se fundiam com a paisagem. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se livre, desimpedida de expectativas alheias. Lucas, por outro lado, chegou à mesma cidade com a cabeça cheia de números e cláusulas contratuais. O luxuoso hotel, com sua arquitetura clássica e vista para os vinhedos, era um cenário ideal para seus negócios, mas ele mal notava a beleza ao redor. Passava o dia em reuniões e as noites em jantares protocolares. O estresse era uma camada espessa em seus ombros e a solidão, um eco persistente nos corredores de sua suíte. Contudo, ao fim de um dia exaustivo, enquanto observava o pôr do sol pintar o céu de tons alaranjados sobre as colinas de vinhas, algo dentro dele se moveu. Uma quietude estranha o envolveu, um convite silencioso para diminuir o ritmo. Ele se permitiu um breve momento de contemplação, algo que não fazia há anos. A paisagem, com suas cores vibrantes e sua promessa de renovação, começou a penetrar as fissuras de sua armadura. O festival de outono era o ponto alto da semana na cidade. As praças se encheram de barraquinhas com produtos artesanais, comidas típicas e, claro, vinhos. A música folclórica preenchia o ar e as pessoas riam e dançavam. Raquel, vestida com um suéter de lã e cachecol, sentia-se parte daquele cenário bucólico. Seus olhos brilhavam ao ver a autenticidade e a alegria simples das pessoas. Ela caminhava sem pressa, absorvendo cada detalhe. Foi em uma das barracas de degustação de vinhos que o destino teceu sua teia. Havia um pequeno concurso de harmonização, uma brincadeira para os visitantes. Raquel, curiosa, decidiu participar. O desafio era simples: identificar o tipo de uva de 3 vinhos diferentes e harmonizá-los com queijos locais. Ela era entusiasta de vinhos, mas não uma perita. Sentiu-se um pouco intimidada pelos olhares dos outros participantes, todos parecendo mais experientes. Lucas, por acaso, estava por perto, acompanhando seu sócio, Victor, que zombava da ideia de um concurso de vinhos. "Isso é para turistas, Lucas. Temos coisas mais importantes a fazer." Victor resmungava, seu cinismo habitual. Mas Lucas, inexplicavelmente, sentiu-se atraído pela energia do festival e, de repente, viu uma jovem de cabelos castanhos e olhos curiosos lutando com as taças. Era Raquel. Ela provava o primeiro vinho, franzia a testa em concentração. Notas de frutas vermelhas, um toque amadeirado. Seria um Cabernet Franc? Ela murmurou para si mesma em voz baixa. Lucas, a poucos metros, captou sua fala. Ele era um conhecedor de vinhos, resultado de inúmeros jantares de negócios e um paladar apurado. O segundo vinho era mais complexo, e Raquel estava visivelmente confusa. Ela cheirava, girava o líquido na taça, mas não conseguia identificar. Um suspiro de frustração escapou de seus lábios. Foi então que Lucas, impulsionado por um impulso que ele não reconheceu como seu, se aproximou. "Experimente sentir o aroma do tabaco, da pimenta", ele disse, sua voz grave e suave, surpreendendo-a. E a cor, um rubi mais intenso. Raquel ergueu os olhos assustada. Um homem alto de terno escuro e olhar intenso estava ao seu lado. Seus olhos encontraram os dele,
e uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Ela nunca tinha visto um homem tão imponente e, ao mesmo tempo, com um toque de solidão nos olhos. Pinot Noir? Ela arriscou, com um meio sorriso. Lucas assentiu levemente, um sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios. Muito bem. O terceiro vinho foi um trabalho conjunto silencioso. Raquel provava, e Lucas, com um aceno de cabeça ou um olhar, a guiava sutilmente. Os toques sutis se tornaram mais frequentes. A mão de Lucas, que pousou levemente no balcão ao lado da dela, enquanto ele apontava para uma garrafa. O cotovelo que roçou o dela, enquanto ambos se inclinavam para cheirar o vinho. Eram pequenos choques, pequenas confirmações de uma química inesperada. Eles se ajudaram a harmonizar os queijos com os vinhos. E a cada acerto, um sorriso cúmplice nascia entre eles. Ganhadores, por um ponto de diferença. Você não parece o tipo de pessoa que participa de concursos de vinho, Raquel disse, rindo, depois que receberam um pequeno brinde. Lucas sorriu, um sorriso genuíno que a surpreendeu. E você não parece o tipo que precisa de ajuda. Arquitetos não deveriam ser precisos em tudo? Estudante de arquitetura, ela corrigiu, sentindo um rubor nas bochechas. E sim, mas o vinho é uma arte, não uma ciência exata. E o que te trouxe a esta pequena cidade? Ele perguntou, sua voz curiosa, um tom que Victor nunca ouvira dele. Uma busca por inspiração. Um desejo de me desconectar da rotina de São Paulo. Ela respondeu, os olhos vagando pelas folhas que dançavam no ar. E você? Não me diga que é um entusiasta de festivais de outono. Lucas riu, uma risada que preencheu o espaço entre eles. Negócios em sua maioria, mas acho que estou começando a me tornar um entusiasta. O momento era mágico. A música, os cheiros, as cores do outono, tudo conspirava para criar uma atmosfera de encantamento. Eles conversaram por horas, esquecendo-se do tempo, dos seus mundos, das suas realidades. Raquel descobriu que Lucas, apesar da postura formal, tinha um senso de humor sutil e um olhar perspicaz sobre o mundo. Lucas ficou fascinado pela paixão de Raquel pela arquitetura sustentável, pela forma como seus olhos brilhavam ao falar de suas ideias. A diferença de idade, de 20 anos, parecia dissolver-se no ar. A atração era inegável, uma chama recém-acesa que prometia aquecer os corações de ambos. Os dias seguintes foram uma sucessão de encontros fortuitos que rapidamente se transformaram em buscas deliberadas. Lucas adiava reuniões, inventava desculpas para se afastar de Victor e seus pragmatismos. Raquel explorava a cidade, mas seus passos sempre a levavam a lugares onde esperava encontrá-lo, ou, pelo menos, a locais que pudessem ser propícios para um novo encontro. Eles passearam pelos vinhedos sob um céu azul e límpido. O chão macio sob seus pés, coberto por um tapete de folhas secas que crocavam a cada passo. O ar frio, mas o calor de suas conversas aquecia a alma. Lucas, surpreendentemente, se revelou um exímio contador de histórias, com anedotas sobre suas viagens e as peculiaridades do mundo dos negócios. Raquel, por sua vez, compartilhava seus sonhos, suas ideias para um futuro mais verde, seus anjetos arquitetônicos e a vulnerabilidade em sua voz ao admitir suas inseguranças. Em um almoço descontraído em um pequeno bistrô local, Raquel ousou perguntar sobre o passado de Lucas. Você fala muito sobre o futuro, sobre negócios, mas o que te trouxe até aqui, Lucas? O que te formou como pessoa? Lucas hesitou, o garfo pairando sobre o prato de massa artesanal. Seus olhos se perderam na janela, observando o movimento das folhas. É uma longa história, Raquel, e não muito feliz, eu diria. Nem todas as histórias precisam ser felizes para serem importantes. Às vezes, as que nos moldam são as mais difíceis. Ela disse, a voz suave, encorajadora. Estou aqui para ouvir se quiser compartilhar. Ele a olhou e algo em seu olhar, uma mistura de curiosidade e genuíno carinho, o convenceu a baixar a guarda. Eu fui casado por 15 anos. Achava que tinha encontrado a pessoa certa, que construiríamos uma vida juntos. Mas não foi o que aconteceu. A voz de Lucas estava embargada, um tom que Raquel nunca ouvira. Ela me traiu, Raquel, com um dos meus melhores amigos na época. E a separação foi um inferno, batalha judicial, exposição na mídia.
deixou-me em pedaços. Depois disso, jurei que nunca mais permitiria que alguém chegasse tão perto. Raquel sentiu um aperto no coração. A dor em sua voz era palpável. Eu sinto muito, Lucas. Ninguém merece passar por isso. Mas nem todo mundo é igual. Nem toda história termina da mesma forma. Eu sei disso racionalmente. Ele respondeu com um suspiro pesado, mas emocionalmente, é como se eu tivesse construído um muro em volta do meu coração para me proteger, para não sentir a dor de novo. Mas e a solidão, Lucas? O muro te protege da dor, mas também te impede de sentir a alegria, a conexão. Você está feliz assim? Ele balançou a cabeça. Não, não estou. É por isso que eu me sinto tão estranho com você, Raquel. De um jeito bom. É como se esse muro estivesse começando a rachar. A confissão de Lucas criou uma ponte invisível entre eles, uma conexão mais profunda do que Raquel poderia ter imaginado. Ela percebeu que, por trás da fachada de empresário invencível, havia um homem machucado que ansiava por cura e por amor. Ela, por sua vez, sentiu-se à vontade para compartilhar suas próprias decepções, não tão dramáticas quanto as dele, mas igualmente dolorosas à sua maneira. Eu também já me fechei, Lucas. Não por uma traição, mas por muitas pequenas desilusões. Em projetos, em relacionamentos que não deram certo. A gente se protege, se esconde atrás da insegurança, mas isso nos impede de ver o quanto somos capazes. Lucas a ouviu com atenção, a mão pousada sobre a dela na mesa. Você é mais do que capaz, Raquel. Eu vejo isso em você. A paixão com que você fala da arquitetura, a forma como seus olhos brilham ao descrever um futuro mais sustentável. É algo raro. Não deixe que a insegurança te roube isso. Ele a incentivou a acreditar mais em seu potencial, a não ter medo de apresentar suas ideias, mesmo que parecessem ousadas. Grandes ideias sempre assustam no começo, mas são elas que mudam o mundo. Ele a levou para visitar uma antiga usina hidrelétrica desativada nos arredores da cidade. Era um lugar grandioso, imponente, mas abandonado e caindo aos pedaços. Raquel, com os olhos de arquiteta, viu potencial. Isso aqui poderia ser um centro cultural, um museu da sustentabilidade. Ela divagou, seus olhos brilhando. A estrutura, a água que ainda corre por aqui, é incrível. Com um bom projeto poderia ser revitalizado. Lucas a observou, fascinado. E você faria um bom projeto, eu não tenho dúvidas. Aquelas palavras, vindas de um homem tão pragmático e bem-sucedido, ressoaram profundamente em Raquel. Ele a via de uma forma que ninguém mais vira, não apenas a estudante com suas inseguranças, mas a arquiteta com suas visões e seu potencial ilimitado. A vulnerabilidade compartilhada e o apoio mútuo solidificaram a conexão entre eles. Eles passearam de mãos dadas pelas ruas silenciosas à noite, sob o brilho da lua de outono. O toque era leve, mas carregado de significado. Em um dos bancos da praça, Lucas a puxou para perto, e Raquel apoiou a cabeça em seu ombro. O silêncio entre eles era confortável, repleto de uma promessa não dita. Um dia, Lucas a beijou. Foi um beijo delicado, hesitante no início, mas que rapidamente se aprofundou, revelando a intensidade dos sentimentos que ambos haviam tentado reprimir. Os lábios de Lucas eram macios, e o beijo, carregado de ternura e um desejo contido. Raquel sentiu um calor que se espalhava por todo o seu corpo, uma sensação de pertencimento que nunca experimentara. Mas a incerteza ainda pairava como uma nuvem escura. A diferença de idade, as vidas tão distintas, as expectativas de seus mundos. Raquel sabia que, no fundo, Lucas ainda lutava contra seus fantasmas. E ela, apesar da euforia, sentia o medo familiar do compromisso, da dor, de se entregar a algo que parecia bom demais para ser verdade. Aquela bolha perfeita que haviam criado na cidade do interior, com suas folhas de outono e seu cheiro de vinho, parecia frágil diante da realidade que os aguardava. A bolha de outono estava prestes a estourar. O mundo real, com suas exigências e seus julgamentos, começava a se infiltrar. Lucas precisava retornar a São Paulo, e Victor, seu sócio, estava impaciente. Ele havia ligado várias vezes, com um tom de voz cada vez mais irritado.
questionando a demora de Lucas e suas distrações na cidade do interior. Certa manhã, enquanto Lucas e Raquel tomavam café da manhã em um café aconchegante, o celular de Lucas tocou. Era Victor. Lucas hesitou por um momento, mas atendeu. Ele se afastou um pouco da mesa, mas a voz estridente de Victor era audível até para Raquel. Lucas, onde você se meteu? Está há dias praticamente incomunicável. Essa negociação é importante e você age como se estivesse de férias. E essa história de se envolver com uma garotinha... É sério? Você tem 40 anos, Lucas. Que papelão é esse? O sangue de Raquel gelou. Garotinha. A palavra ecoou em sua mente, fria e cortante. Ela viu o rosto de Lucas se contrair, uma mistura de raiva e constrangimento. Ele tentou argumentar, explicar, mas Victor não dava trégua. Lucas, estamos falando da imagem da empresa, do seu legado. Uma estudante de 20 anos. Pelo amor de Deus, volte para a realidade. O que as pessoas vão pensar? O que eu vou pensar? Lucas tentou encerrar a ligação rapidamente, seus olhos encontrando os de Raquel, cheios de desculpas não ditas. Ele desligou o telefone e se virou para ela, o rosto marcado pela tensão. Raquel, eu... Mas Raquel já se levantara, o coração em pedaços. A insegurança que ela havia lutado para enterrar ressurgiu com força avassaladora. As palavras de Victor, como flechas envenenadas, atingiram em cheio suas feridas mais profundas. Garotinha, papelão. Ela sentiu-se pequena, insignificante, um erro na vida de um homem tão importante. Não precisa dizer nada, Lucas. Ela disse, a voz embargada, os olhos marejados. Eu ouvi. E ele está certo, não está? Eu sou apenas uma garotinha, uma distração, um papelão. Não, Raquel, não é isso. Victor não entende. Ele é um cínico. Ele só pensa em negócios e aparências. Ele não te conhece. E o que ele sabe sobre você, Lucas? Ele é seu sócio há anos. Ele conhece o seu mundo. E eu sou uma intrometida. Eu me iludi achando que poderíamos ter algo real. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Raquel. Eu me odeio por ter me permitido acreditar, por ter baixado a guarda. Meus medos estavam certos, afinal. Eu sempre acabo me machucando. Lucas tentou se aproximar, mas ela recuou. Não, Lucas. Não toque em mim. Você não precisa se explicar para mim. Eu entendi perfeitamente. Seu mundo é diferente do meu. Suas prioridades são outras. Seu status, sua imagem. Isso é mais importante do que qualquer coisa que eu possa sentir ou que possamos ter juntos. A dor em sua voz era um punhal para Lucas. Ele se sentiu dividido, dilacerado entre a lealdade a um amigo sócio de anos e o amor que estava florescendo. O fantasma de seu passado, a crítica de Victor, tudo se misturou em sua mente, nublando seu julgamento. Ele via a dor de Raquel e a dor de seu próprio coração, mas o medo de se expor novamente, de cometer um erro que pudesse comprometer sua reputação, o paralisou. Ele havia prometido nunca mais se machucar. Raquel, por favor, me deixe explicar. Ele implorou, a voz rouca. Não há o que explicar. É claro como o dia. Vá cuidar dos seus negócios, Lucas. Vá viver a sua vida impecável. Eu voltarei para as minhas maquetes e os meus livros, onde eu deveria ter ficado desde o começo. Com essas palavras, Raquel se virou e saiu correndo do café, deixando Lucas sozinho, com o coração partido e a mente em tumulto. Ele a observou desaparecer entre as folhas de outono, sentindo um vazio gélido se instalar em seu peito. A voz de Victor, suas críticas, ecoavam em sua cabeça, mas o que mais ressoava era a dor nos olhos de Raquel e a certeza de que ele havia falhado com ela. Ele se sentia um covarde, preso entre o que pensavam dele e o que seu coração realmente desejava. Ele tinha que decidir, status ou amor. E naquele momento, ele havia escolhido o status, e o preço era a mulher que estava começando a amar. Raquel voltou para casa, para seu apartamento em São Paulo, mas não era a mesma Raquel que havia partido. A viagem de outono que prometera inspiração e leveza deixara-a com o coração pesado e uma alma em frangalhos. Cada folha seca no chão, cada brisa de outono que entrava pela janela, era um lembrete doloroso de Lucas, dos seus sorrisos,
dos seus beijos, das promessas silenciosas que haviam trocado. Ela tentava se concentrar nos estudos, nas suas maquetes, mas as palavras de Victor, as dúvidas de Lucas, giravam em sua mente como um carrossel de agonia. Garotinha, papelão, distração. Ela sentia-se humilhada, desvalorizada. E o medo de fracassar, de se machucar, que sempre a acompanhara, agora era uma certeza amarga. Júlia a encontrou dias depois, sentada no chão da sala, cercada por lenços de papel e uma aura de tristeza profunda. "O que aconteceu, Raquel? Eu nunca te vi assim." Raquel desabou, contando toda a história entre soluços, as palavras de Victor, a indecisão de Lucas, a sensação de ser inadequada. Júlia a abraçou, consolando-a, mas também a incitando a refletir. "Raquel, não importa o que esse Victor disse. O que importa é o que você sentiu. O que você sentiu com o Lucas foi real." Raquel ergueu os olhos vermelhos. "Sim, Júlia. Foi o mais real que eu já senti na vida. Eu me senti vista, compreendida, valorizada. Ele me fez acreditar em mim mesma, sabe? Ele viu a arquiteta em mim, não apenas a estudante com medo." "Então por que você está se punindo por causa de um babaca que nem te conhece? E por que está deixando que o medo dele estrague o que vocês construíram?" As palavras de Júlia atingiram um nervo. Por quê? Por que ela estava se entregando à dor tão facilmente? Por que estava deixando que as inseguranças alheias definissem a profundidade do que ela sentia? Nos dias seguintes, enquanto tentava se reerguer, Raquel percebeu que, apesar da dor, o que sentia por Lucas era único. Um amor que a transformara, que a fizera enxergar seu próprio valor. A ausência dele era um vácuo, e a ideia de nunca mais sentir a conexão que tiveram era insuportável. Ela havia finalmente se entregado, e agora a separação doía como nunca. Enquanto isso, Lucas estava mergulhado em um inferno particular. De volta a São Paulo, a negociação com Victor havia sido um sucesso financeiro, mas um fracasso retumbante para sua alma. Victor, satisfeito com o resultado, tentou celebrar, mas Lucas sentia um vazio que nenhuma transação milionária poderia preencher. As palavras de Victor, antes pragmáticas e convincentes, agora soavam ocas, cruéis. Ele havia escolhido o status, a imagem, a segurança da sua bolha de sucesso, mas havia perdido a única coisa que realmente importava: a chance de se reconectar com a vida, com o amor, com a esperança que Raquel havia despertado nele. Ele se lembrava dos olhos de Raquel, da dor em sua voz, da forma como ela havia fugido, levando consigo um pedaço de seu coração. O muro que ele construíra ao redor de si desmoronava, revelando um homem machucado, assustado, mas que ansiava por sentir. Ele se deu conta de que o propósito que buscava não estava em mais um negócio, mas na conexão genuína, na vulnerabilidade, na chance de amar e ser amado. Seu casamento fracassado o havia ensinado a se proteger, mas Raquel o ensinara que a proteção excessiva resultava em solidão. Ele teve uma epifania. O amor não era uma armadilha, mas uma libertação. E a diferença de idade, de status, era insignificante diante da profundidade da conexão que ele havia compartilhado com Raquel. Ele precisava lutar por ela. Precisava provar que, apesar de seus medos, ela valia a pena. Sem pensar duas vezes, Lucas pegou o carro e dirigiu até o apartamento de Raquel em São Paulo. Ele não sabia o que dizer, mas sabia que precisava vê-la, precisava tentar. A cada quilômetro percorrido, a certeza de seu erro se tornava mais evidente. Raquel estava em um parque próximo ao seu apartamento, sentada em um banco sob uma árvore que perdia suas últimas folhas. Ela observava as crianças brincando, as famílias passeando, e sentiu uma pontada de saudade de uma vida que ela ainda não havia construído. Lucas a viu de longe, uma figura solitária em meio à multidão colorida do outono. Seu coração disparou. Ele se aproximou lentamente e Raquel sentiu a presença dele antes mesmo de vê-lo. Ergueu os olhos e o viu, Lucas, em carne e osso, com um olhar de desespero e esperança que ela nunca havia visto antes. "Lucas", ela sussurrou, a voz embargada pela surpresa e pela emoção.
Ele se ajoelhou diante dela, sem se importar com os olhares curiosos. Raquel, eu sinto muito. Eu fui um covarde. Eu deixei o medo, o passado, a opinião de Victor me cegarem. Eu cometi um erro terrível. Mas eu não posso viver sem você. Não depois de ter provado o que é sentir algo real novamente. Raquel, as lágrimas correndo pelo rosto, tentou falar, mas as palavras não saíam. Eu percebi, Raquel, que o que eu buscava em todos esses anos de sucesso e solidão era você. Era a sua paixão, a sua luz, a sua capacidade de ver o mundo de um jeito tão bonito. Você me fez sentir de novo. Você quebrou o meu muro, e eu te perdi. Por causa de um idiota que não entende nada sobre o que é o amor. Lucas pegou as mãos dela, que estavam frias, e as beijou. Eu te amo, Raquel. Eu sei que é cedo. Eu sei que parece loucura. Mas eu te amo. E eu estou disposto a enfrentar qualquer crítica, qualquer obstáculo, qualquer medo, se você me der mais uma chance. Raquel o puxou para um abraço apertado, sentindo o calor do corpo dele, o cheiro familiar que a acalmava. Eu também te amo, Lucas. Ela disse, a voz abafada pelo ombro dele. Eu também me odeio por ter deixado o medo me afastar. Eu senti tanta dor, mas também percebi que o que sinto por você é real, e vale a pena lutar por isso. Eles se separaram, os olhos fixos um no outro. Eu sei que teremos desafios, Lucas disse. A diferença de idade e os nossos mundos tão diferentes. Mas eu estou disposto a construir pontes, a aprender com você, a te apoiar em tudo. A única coisa que me importa é ter você ao meu lado. Raquel sorriu em meio às lágrimas, e eu estou disposta a te ajudar a derrubar de vez esse muro. A te mostrar que o amor é seguro, que a vulnerabilidade é a maior força que existe. Eles se beijaram novamente. Um beijo profundo e cheio de promessas, em meio ao campo de folhas caídas que balançavam com o vento. Um cenário que parecia ter sido pintado para eles. O outono, que havia começado com suspiros de melancolia e incerteza, agora se encerrava com suspiros de esperança e a promessa de um amor improvável, mas verdadeiro. Lucas e Raquel, de mãos dadas, levantaram-se e caminharam juntos, prontos para enfrentar o futuro, suas diferenças e, acima de tudo, para valorizar a conexão emocional que haviam criado. Um amor que florescia em meio às folhas que caíam, renovado e mais forte do que nunca. Mais uma vez, o amor mostrou sua força, não é? A história de Raquel e Lucas nos lembra que, apesar das dificuldades e das inseguranças, abrir o coração pode nos levar a lugares que nunca imaginamos. A beleza do amor é que ele nos surpreende quando menos esperamos, unindo almas em meio a incertezas. Espero que você tenha gostado dessa linda história de amor. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.